Salve, salve, galera, pessoal que acompanha do Recall Pobre, né? Estamos aqui agora, em definitivo, né, com o pessoal de Curitiba, com o retorno da 10ª edição do Futebol Sem Divisão, né? A gente deu uma parada aqui, e não me recordo muito bem o mês, né? Foi lá em janeiro, né? A última edição foi com o Yuri Casari e o Vinícius do Prado, falando lá do Chaburé, né? Hoje estamos aqui, né, depois de um longo período, retornando agora, né, todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui pelo Facebook. E também depois será disponibilizado no YouTube, né, no portal do Recall Pobre, e também será inserido nos principais agregadores de podcast. Quem está falando aqui hoje é o jornalista Rafael Buiara, né, aqui de Curitiba, e relembra também que o Futebol Sem Divisão, né, ele será um programa semanal, né, como já estava acontecendo no início desse ano, que tem o intuito de expandir e abrir espaço para o futebol amador de Curitiba, com entrevistas, análises e também apontando um panorama atual, né, mesmo com a situação parada, né, devido à pandemia, a gente vai tentar proporcionar e fomentar esse debate do futebol amador. Mas antes de iniciar, né, essa edição, né, eu irei explicar algumas coisas para que possamos seguir, né, devido à situação que estamos enfrentando na relação à pandemia. As gravações do Futebol Sem Divisão não serão realizadas no estúdio da Pacundê. Hoje, né, o trio de ferro, o trio Drap aqui, está realizando a gravação via aplicativo de chamada internet. Por isso, a dinâmica é um pouco diferente, né, em relação às edições anteriores. Mesmo assim, o portal do Recall Pobre, né, você pode ter acompanhado, né, durante esse período todo, tem produzido alguns materiais, né, referente ao futebol amador, também futebol feminino, tanto aqui de Curitiba quanto em Ponta Grossa. Aproveito também para dar o recado do pessoal da Pacundê, também, né, um selo independente de podcast lá de Curitiba, aqui de Curitiba, né, agora também está nos ajudando com o pessoal lá de Ponta Grossa. Eles também têm produzido, né, diversos conteúdos nessa pandemia aqui, né, em vários segmentos. Confira o recadinho deles. Antes de falar, né, dos integrantes que estão aqui, digamos, nessa mesa online, né, vou contextualizar a temática, né, que iremos abordar nessa edição, que atualmente o futebol amador de Curitiba tem movimentado as 5 zonas, né? Aqui eu me refiro à Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, com 31 equipes, né, ativas dentro do cenário da suburbana. Uma a menos que quando iniciou a década, lá em 2010. E a partir disso, né, dessa perspectiva, o Futebol Sem Divisão, de número 10, procurou verificar no cenário, né? Resolvemos fazer um mapeamento de alguns pontos do futebol amador aqui, né? Como a hegemonia dos clubes de Santa Felicidade, em especial Iguaçu e Trieste, né, que mantiveram a tradição do bairro da colônia italiana, conquistando 5 títulos só de Série A, além de outros campeonatos que disputaram durante essa década. Por exemplo, né, também tem o surgimento de novos clubes, como Chaburé, Desportivo Paranaense, Palmeirinhas e outros. Além disso, falaremos da ascensão das equipes da Zona Oeste, né, como Fortaleza e Vila Sandra, que pela primeira vez estão juntas na elite do futebol amador da capital paranaense. Por isso, nessa edição, né, a gente vai trazer vários depoimentos de pessoas que estão ligadas dentro desse contexto, né, que representa ou representou enquanto esteve defendendo as cores dessas camisas ou agremiações, né, como vocês preferem. Depois de contextualizar, né, essa temática nessa edição, vamos tentar resgatar, né, um pouco desse mapeamento, que o DRAP também faz parte dessa década, né, portanto, ele começou em 2012, né, ele também está inserido nesse contexto, né. Agora eu vou apresentar os meus companheiros de mesa aqui, né, que irão resgatar junto comigo, né. Primeiramente o Vinícius do Prado, né, que já esteve presente nesses, digamos, 5 anos vestindo a camisa do Recall Pobre, viu, digamos, mais da metade, um pouco da metade, né, desse futebol amador nessa última década. Salve, Vinícius do Prado, beleza? O que esperar desse ambiente, desse mapeamento aí nessa última década que você esteve presente? Salve, Rafael, Yuri, família do futebol amador. Estava com saudade de participar do nosso Futebol Sem Divisão. Estamos aí em tempos de pandemia, né? A gente faz do jeito que dá, mas o importante é levar a informação e trazer esse debate a respeito dessa década. Bom, o que eu posso dizer é que, em relação ao tempo que eu entrei no DRAP, esses últimos 5 anos, né? Eles foram de um amplo domínio de um pequeno grupo de equipes ali, se você for contar, Trieste, Iguaçu e Quitéria dominando ali a década, mas isso em relação às décadas anteriores, ali principalmente a primeira década de 2000, foi já uma diferença grande, que a gente até vai acompanhar ali com os depoimentos do pessoal, que teve essa mudança para gerar esse domínio dessas equipes. E eu acho que os outros times perceberam isso
viram os pontos positivos e agora para a próxima década acho que pode dar uma equilibrada justamente aí por eles estarem vendo esse trabalho dos vizinhos. Junto ao Vinícius do Prado, né, também está conosco o Yuri Casari, representando, né, e completando o time draft desta edição, né. Aqui tem muita coisa para falar também desse ambiente, que é a suburbana e o que ela proporciona à cidade de Curitiba, né, Yuri Casari? Olá pessoal, boa noite Rafael, boa noite Vinícius. Como você disse, né, a suburbana é uma parte muito importante da identidade de Curitiba, né, da cultura. Inclusive até escrevi um texto uma vez que falava justamente isso, né, quem não conhece a suburbana não conhece Curitiba. Então, desde que eu comecei a participar do DRAP e conhecer mais a fundo, né, o futebol amador de Curitiba e também da região aqui de Colombo, aqui onde eu moro, eu comecei a conhecer melhor a cidade, a cultura, a população, né, as pessoas. Então, eu acho que foi um momento bem bacana para mim, profissionalmente e pessoalmente, né, e vamos analisar aí os últimos 10 anos, né, e espero continuar conhecendo ainda mais Curitiba aí pelos próximos 10 anos. Agora, com todo mundo apresentado, né, vamos comentar um pouco dos pontos levantados dessa edição, e que reflete a última década no cenário do futebol amador de Curitiba. Primeiramente, vamos comentar, né, sobre a hegemonia dos clubes de Santa Felicidade, né, Iguaçu e Trieste, que passaram por algumas mudanças significativas, né, tanto de comando como de diretoria, mas mesmo assim tiveram no topo, né, conseguindo 5 títulos dentro da suburbana, né, se for falar só da suburbana. Para dimensionar um pouco desse clássico da polenta, né, o jornalista Vinícius do Prado conversou com alguns personagens, né, que fizeram parte, tiveram presente dentro da história dos clubes, né, nesse período. Falaram e representaram no lado do Iguaçu, né, Juninho, treinador campeão 3 vezes pelo Iguaçu e 1 vez pelo Santa Quitéria nessa década. E também Doglão, jogador, teve uma movimentação, né, no mercado aí nesse início do ano, mas acabou renovando com a equipe do Iguaçu. Já no lado do Trieste, Marcos Azolin, diretor, né, e também ex-presidente da equipe do Tricolor da Colônia. Junto a ele, Ivo Petri, treinador que foi 2 vezes campeão pelo Trieste nessa década. Confira aí. A última década do futebol amador curitibano ficou marcada pelo domínio das equipes de Santa Felicidade. Entre 2010 e 2019, a dupla Trieste-Iguaçu venceu 5 das 10 suburbanas disputadas nesse período, além de finais e títulos em outras competições importantes. Pelo lado tricolor, um título inédito da Taça Kaiser, campeonato que reuniu equipes de outros estados, e 2 títulos da suburbana. O primeiro em 2013, quando a diretoria repatriou o técnico Ivo Petri. O time teve problemas no meio do caminho, mas o grupo se superou e venceu uma decisão emocionante contra o Santa Quitéria. E assim, foram 3 jogos excepcionais. Eu acho que todo esse tempo que a gente está acompanhando a suburbana, foi os 3 melhores jogos que a gente fez, assim, de todos os tempos da suburbana com Santa Quitéria, tanto aqui no Trieste, quanto no segundo jogo lá no Novo Mundo, porque o Quitéria tinha perdido o mando de campo, quanto o último jogo, quando realmente foi a decisão mesmo, né? Foram situações assim muito emocionantes, jogos de alto nível, né? Então a gente realmente sofreu muito na questão do coração, porque decidir um campeonato no último minuto de uma prorrogação na casa do adversário foi muito complicado, assim, muito assim, na questão de emoção, né? A gente já estava praticamente sendo campeão no sábado anterior, lá no Novo Mundo, né? E o Quitéria conseguiu a virada aos 50 do segundo tempo. E ali no Santa Quitéria, no terceiro jogo, eles conseguiram empate aos 47 do segundo tempo. E aí forçou a prorrogação. Então, assim, o planejamento nosso foi realmente tentar a hegemonia, né? Reconquistar a hegemonia do campeonato, sabendo que o Iguaçu, nosso arquirrival, tinha sido campeão no ano anterior, né? A dupla Trieste-Ivo se desfez após o título, mas o clube teve uma sequência sem resultados expressivos, o que fez com que o treinador retornasse em 2017. Na primeira temporada após a volta, o tricolor chegou à final, mas teve uma derrota dolorida para o rival. O revés foi importante para que, no ano seguinte, o Trieste devolvesse a derrota com um título na casa do Iguaçu. Foi um resultado ruim para o Galo, mas no período como um todo o Alvinegro não tem do que reclamar. Tricampeão da Suburbana, 2 Taças Paraná e o inédito Sul Brasileiro no ano do centenário em 2019.
Foi o auge de uma década que começou com a pressão de um jejum de títulos que se arrastava desde 92. 2012 foi um campeonato muito difícil, devo isso ao Juninho, ao seu Gel da Fergus Santos, e eles fizeram uma proposta para mim, a gente conversou e a gente tive a felicidade de participar daquela equipe espetacular. Tinha uma pressão enorme porque o Iguaçu tinha investido em 2011 e não tinha conseguido o êxito, e em 2012 tinha desconfiança porque até os torcedores do Iguaçu, alguns membros da diretoria, porque nós tínhamos jogado com o seu Ivo na Taça Paraná, existia um preconceito que nós tínhamos que quebrar. Conseguimos quebrar esse preconceito e eu fiz uma aposta que eu ia chegar com o troféu. Eu vim ali não para passear, para buscar. E graças a Deus a gente teve um campeonato muito difícil, vários jogos decisivos, jogos muito difíceis, muito complicado. E na final também a gente perdeu o primeiro jogo, nós estávamos perdendo o primeiro tempo do segundo jogo em casa, nós estávamos vendo 20 anos, aquela pressão no vestiário, a gente teve uma situação diferente e lembro muito bem daquele dia. Até falei que marcava o Tamandaré individual. E no segundo tempo tivemos um segundo tempo fantástico. O Rideu fez um belo jogo também e nos ajudou muito. E fizemos um gol que nos forçou o terceiro jogo. Daí no terceiro jogo teve uma temporal, não conseguimos ter naquele sábado, adiou para o outro sábado e nós fomos com 3 jogadores expulsos. E mesmo assim, gol do Laércio, conseguimos o título depois de 20 anos. Um dos responsáveis por abrir os horizontes iguaçuanos foi Alei da Silva Júnior, o treinador Juninho. Comandando o Alvinegro por 7 temporadas, ele quebrou o jejum em 2012 e depois chegou a 3 finais consecutivas da Suburbana, sendo bicampeão em 2016 e 2017. Esse tempo que permanecemos à frente do Iguaçu, esses 7 anos, recolocou o Iguaçu onde a gente sempre trabalhou para ficar, né? Uma equipe forte, uma equipe competitiva e vencedora. Para isso acontecer, nós perdemos títulos de Taça Paraná, perdemos títulos de amador, mas a gente sabia que a gente estaria sempre disputando e sempre mais perto de ganhar. Então, não tenha dúvida que o trabalho que foi feito e o apoio que eu tive total e restrito de Joel Toaldo, né, que hoje também não está mais no Iguaçu, foi fundamental. O Iguaçu até hoje colhe os frutos de tudo que plantamos em 7 anos. Quando eu saí, deixei a equipe pronta no bicampeonato, né, ganhamos um bicampeonato e veja bem, puxe aí para trás, dificilmente uma equipe ganha 2 competições seguidas, né? Eu acho que a última que quem ganhou foi na década passada, foi o Urano, 2008 e 2009, se não me engano. Então, quase depois de 10 anos, uma outra equipe veio conquistar o bicampeonato. Então, isso se deve, logicamente, o Iguaçu está no patamar que está hoje, com certeza a todo o projeto que foi feito e a sequência de trabalho que foi dada. Os resultados de Iguaçu e Trieste chamaram a atenção dos outros times para essas questões, o que leva a uma expectativa de um equilíbrio maior na próxima década. Mas o protagonismo que a dupla de Santa Felicidade teve coloca Trieste e Iguaçu no grupo dos favoritos aos títulos que vem por aí. Acho que um dos fatores que pesa bastante nesses títulos e nas disputas das equipes de Santa Felicidade foi a organização e planejamento e o foco, né, das diretorias. Quando você consegue unificar grupos, comissão técnica, diretoria e torcida por um objetivo somente, você consegue transformar isso em títulos. Então acho que isso é um dos motivos de essas equipes terem chegado esses anos todos, né? E vão continuar chegando, né? Acho que o Iguaçu e Trieste, independente de nós estarmos lá ou não, são equipes grandes, equipes que se organizam para isso. Será que a Suburbana seguirá com sotaque italiano na próxima década? Bom, como a gente pode ouvir aqui, né, no material
tem bastante depoimentos ricos, né, nesse período, dentre as duas equipes, e também dá uma leve puxada para o Santa Quitéria, que também marcou presença nessa década, né. E palavras chaves, né, que representaram bem esse depoimento são segurança, dar suporte, estrutura e organização, né, tudo isso envolvido no planejamento. Essas palavras são sinônimos de bons resultados que, consequentemente, levam ao título, Felício do Prado? Olha, nessa década foi isso que aconteceu, na maior parte dos casos. É claro que se você pegar a sequência dos campeonatos, vão ter alguns pontos que nem sempre o time que teve mais estrutura levou. Mas se você pegar um período maior como esse, você já vê a diferença, né? Como você comentou no início, 5 dos 10 campeonatos foram ou de Trieste ou de Iguaçu. E essa questão passa muito também pela figura dos treinadores. A gente conversou com 2 treinadores ali na matéria, e quando você dá essa sequência, não é fácil também você contar com os resultados negativos, mas você tem a confiança de que aquilo vai dar certo lá na frente, você mantém, e no caso de Trieste e Iguaçu, embora que um pouco diferentes, isso aconteceu. No caso do Trieste, o Anzolin comentou com a gente que o Ivo já estava acertado pós 2013 com o Novo Mundo. Então ele não iria seguir mesmo, não por uma questão da diretoria, mas por um acerto que ele já havia feito. Então essa quebra na sequência atrapalhou muito o Trieste. Tanto que em 14 ele ficou em 6º, em 2015 5º, e em 2016 9º. Não classificou nem para o mata-mata. Então isso prejudicou tanto que daí quando deu a brecha o Ivo voltou, e aí eles conseguiram manter um trabalho um pouquinho maior, né, já por 3 anos, e aí veio o resultado do título, né, assim como em 2013 foi em 2018. E no caso de Iguaçu, se você pega a década anterior, né, entre 2000 e 2010, e essa década do Iguaçu agora, a diferença é absurda. E muito também pelo trabalho do Juninho, que depois, com a manutenção ali de uma ideia, mas claro, com as coisas do Luizinho que ele traz também para a equipe, esse trabalho em sequência, né, acabou originando esse bom momento do Iguaçu. Só para deixar claro também, o Iguaçu chegou em várias finais, mas em 13, 14 e 15 ele não levou o título. Se o pessoal não apostasse na confiança do trabalho, poderia acabar a sequência ali e eles não terem conquistado 2016, 2017 e os títulos que vieram depois com o trabalho do Luizinho, Taça Paraná e Sul Brasileiro. Então, além da organização e da estrutura que você citou, a manutenção do trabalho foi fundamental para a dupla de Santa Felicidade ter esse resultado excelente nessa década. Yuri, uma coisa que também que deu uma reflexão aqui, eu ia perguntar, você pode até complementar depois dessa parte da primeira pergunta, né? A questão da rivalidade. Faz com que as duas equipes se mantenham no topo, assim, continuem alimentando cada vez mais, principalmente nessa última década? A rivalidade foi importante? Eu acredito que sim. Com todo respeito às demais equipes do futebol amador de Curitiba, Iguaçu e Trieste são as 2 maiores equipes do futebol amador de Curitiba. Eu acho que é uma coisa até indiscutível, né? Além não só pelo número de títulos, mas toda a tradição. Você pega o Iguaçu, né? É o time amador mais antigo, o Trieste também tem uma história aí de muitas décadas e tal, então eu acho que isso contribui, porque tradição ajuda em uma questão muito, muito fácil, assim, são equipes que têm mais torcida, então você consegue mais investimentos também, né? São equipes que conseguem um patrocínio melhor, os patrocinadores veem um potencial maior de conseguirem, né, ter exposição diante do público, então acaba sendo um pouco mais fácil de você obter dinheiro, e é como vocês falaram ali antes, né, com dinheiro fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil ter organização, montar uma grande equipe, e até eu acho que foi o Anzolin que falou, né, a questão de o que é falado é cumprido, né? Quando você tem um nome, como tem o Iguaçu, como tem o Trieste, a zelar, você precisa cumprir o que você determina. E sendo 2 equipes grandes, né, isso fica mais fácil. Isso as equipes conseguem, né, como o Anzolin destacou, e os resultados vão aparecendo.
Até o Dudu ali falou duas questões bem importantes, que ambas as equipes elas vieram de períodos de dificuldade, né? O Iguaçu, nos anos 2000, chegou a disputar a Série B, né? E esse ano praticamente dominou o cenário. O Trieste, essa nona colocação que o Dudu falou em 2016, até lembro que foi uma reportagem sua, Rafael, foi a pior campanha dos últimos 30, 40 anos da história do Trieste. Então daí você tem no ano seguinte já uma nova revolução, né? Um novo jeito, com o retorno do Ivo Petri. E os dois treinadores, né, o Juninho e o Ivo Petri, são dois dos mais vitoriosos da história do futebol amador. O Ivo Petri vem desde do Peladeiro, lá no Sindas PP, campeão com Vila Auer, com Combate, né? Isso, Combate. O Juninho é um quebrador de tabus, né? Você pega, ele foi campeão com o Quitéria depois de 20 e poucos anos sem o time ganhar o título, foi campeão depois com o Iguaçu, também 20 anos sem conquistar, a última vez tinha sido em 92. Então, são fatores que vão acumulando, né? Vão se juntando para chegar nesse resultado de domínio das duas equipes de Santa Felicidade. E só complementando ali o que o Yuri falou, além no Quitéria foram 23 anos o tabu, o Iguaçu foram 20, e o Juninho citou também o trabalho que ele fez no Fanático. Isso. Foram 29 anos sem Taça Paraná, então ele veio nessa sequência de quebrar os recordes. E nessa questão da rivalidade, você tem também um outro fator, né? Quando o vizinho faz um negócio e ele ganha, aí você dobra, triplica o teu objetivo ali, o teu investimento para você querer desbancar. Então, um puxou o outro também, nesse sentido, que quando um estava mais bem ali, principalmente nas finais entre eles, né? Então, essa competição entre os rivais acabou desenvolvendo as duas equipes. Inclusive, a gente teve uma overdose ali, né, de clássico nos últimos anos, né? Foram várias finais seguidas dos dois se enfrentando. Pois até a gente produziu uma matéria referente a isso, né, aos números. Mesmo com as duas equipes tendo bastante esse embate nessa década, o Iguaçu leva uma certa vantagem, né, na questão do número, assim. Até pela questão, acho que a última final, né, que eles tiveram foi a Taça Paraná no ano passado, que teve o título da equipe alvinegra. Bom, para finalizar essa primeira parte, né, eu queria fazer uma pergunta para os dois aqui, né? Comentou muito a questão do planejamento e tudo. As duas equipes têm tem movimentado o mercado, né? Dá para entender que terá a base do ano passado, mas com algumas caras novas. Eu quero ver como é que vocês analisam, né, essa transição dessa década para a próxima em relação ao time de Trieste e Iguaçu. Vinícius, pode começar com você. Bom, eu acho que os dois times, é claro, por essa questão do dinheiro e da organização, vão investir forte. E como os nossos personagens até falaram, eles sempre vão chegar ali no bolo dos favoritos. Tem sempre uns 4, 5 que aparecem, né, dentre os candidatos ao título, e acredito que não vai ser diferente. Mas, com certeza, vão ter novas forças para competir com essas equipes. Né? Você já tem um Quitéria que já está muito bem estruturado, você tem um Pilarzinho que vem chegando forte, você tem também outras equipes, como a gente vai falar do Vila Sandra depois, que eu acho que é uma equipe que está se planejando para isso. E você vê que as outras equipes viram, né, o sucesso, descobriram algumas coisas e vão tentar aí equilibrar as forças. O Trieste já contratando jogadores com experiência no profissional, tudo. Ele tem embora tenha alguns jogadores de confiança, há uma rotatividade maior na equipe do Trieste. E eu acho que o Iguaçu, ele contratou bem, está montando uma equipe, mas eu acho que daqui a alguns anos, não digo agora, em 2020, mas na segunda metade da década, ele vai ter que lidar com um processo de renovação um pouco maior. Que você já tem jogadores, principalmente ali na defesa, como o Douglão, como o Emerson, que são jogadores, o próprio Alex Pinhais lá na frente, que são jogadores já experientes. O próprio Douglão falou, eu quero jogar mais alguns anos. Mas ele sabe que até 2029 ele não vai conseguir jogar até 2029. Então o Iguaçu agora, a partir de 2021, tem que começar a planejar bem como que vai ser essa transição da sua espinha dorsal, dos principais atletas, para se manter
entre os grandes e favoritos ao título, que eu acho que essas duas equipes vão continuar no bolo dos favoritos nessa próxima década. A gente está numa situação difícil de projetar o futuro, né? Porque essa questão da pandemia aí atrapalhou muita coisa, com certeza atrapalhou o planejamento das equipes, embora eles estejam anunciando reforços e tal, é difícil tentar projetar. Mas, levando em conta até essa questão da renovação ali, do elenco mais veterano que o Iguaçu possui, ainda assim eu acho que o Iguaçu leva, na comparação com o Trieste, né, apenas entre os dois ali, eu acho que o Iguaçu leva uma pequena vantagem, que é a questão do comando técnico. Que enquanto o Iguaçu está dando continuidade, né, com o Luizinho Neto, o Trieste vem com um trabalho novo, né? Então, querendo ou não, precisa de um tempo para se estabelecer ali, para ver, né, o que o treinador vai conseguir colocar em campo para ir atrás dos objetivos, né? Chegar em finais, disputar títulos. É verdade, essa transição aí do Edson Borges, né? Então, isso aí que a gente vai ter que ver também em relação ao Trieste, né? Porque a última vez que isso aconteceu não foi muito bem, né? Mas segundo o Anzolin, ele confia no trabalho do Edson, disse que já vem com uma estrutura de comissão técnica boa. Então agora o desafio do Trieste, é claro que o Ivo tem uma história, agora o desafio do Trieste é viver sem o Ivo, né? É construir figuras novas que possam dar ao Trieste essa competitividade. Bem lembrado isso, falou, né? A última década, atualmente, as conquistas o Ivo sempre teve lado. Agora esse desfecho aí provável, né? Que a gente não sabe como é que vai estar para frente aí, mas essa separação entre os dois aí. Bom, posso só fazer uma observação antes? Pode. Eu sei que a gente focou ali na questão do Iguaçu, do domínio do Iguaçu e do Trieste pela questão da rivalidade, pela questão de estarem na mesma região, mas eu acho que é legal também a gente destacar o Quitéria, né? Pela sequência que teve, por exemplo, de semifinais, né? Chegou a 8 ou 9 anos seguidos chegando entre os 4, né? Acho que nem o Iguaçu nem o Trieste conseguiu essa marca. Então, assim, embora não tenha conquistado o mesmo número de títulos, tem mostrado força, tem chegado, tem incomodado, né? E agora com o Juninho aí já faz uns 3 anos, vai fazer, né? Terceiro ano seria agora, né? Então acredito que pode ser um time que incomode aí mais uma vez. Ele disse que está conseguindo aos poucos ter uma organização e uma levada de trabalho semelhante àquele havia no Iguaçu. Então ele, na opinião do Juninho, ele acha que os frutos vão acontecer daqui a pouco. Vamos aguardar, né? Mas foi o que ele comentou ali na entrevista com a gente. Nesse período que o Juninho ingressou, né, teve também uma troca de diretoria, o que fez dar essa mudança de estrutura também na equipe do Santa Quitéria. Eu acho que é isso que aconteceu também naquele momento do Iguaçu que você citou. E acho que o que dá para entender é que ele está conseguindo movimentar a ideia dele com aquelas palavras-chave que a gente falou lá no início, né? A questão da manutenção, né? A questão da segurança, dar suporte e ter a estrutura. Acho que junto tudo isso e colocar o planejamento, acho que o treinador fica à vontade. Acho que é essa a ideia que ele está querendo trabalhar, está conseguindo. Bem lembrado aí por vocês pela questão do Santa Quitéria. Então, enquanto a dupla, né, de Santa Felicidade teve o seu revezamento, podemos dizer assim, por alguns anos, né, durante essa década, o que se viu nos anos 2010, 2019, é que teve ascensão de outras equipes também aqui da Zona Oeste, né? Ou seja, essa dupla de Santa Felicidade meio que puxou alguns clubes aqui da região com eles, né? E principalmente dessas regiões periféricas que a gente pode ver, dá destaque, né? Tanto a Vila Sandra, né? Que criou em 2012, né? Apesar dela já ser fundada desde 1971, né? Mas só disputava campeonatos varzianos. Também o Fortaleza, né? Que refiliou-se, né, em 2015. Ele teve um período parado, né, desde 98 até 2015, a equipe de Fortaleza não disputava nenhum campeonato da Suburbana. Além disso, né, dos 10 campeões da Série A, né, só 2 não são da Zona Oeste, que no caso é o Bairro Alto e o Operário Pilarzinho, né, que recentemente é o atual campeão, né. O que retrata, né, um domínio dessa região da Zona Oeste, né, em relação às outras zonas. Diferente dessa década, né, da década anterior, né, que
E a Zona Oeste só teve uma conquista, que foi com o Trieste em 2006. E a Zona Sul, né, teve um total domínio, destaque para o Urano, né, que pegou um pouco daquela leva lá de 2008, 2009, que foi digamos, o ano mágico da equipe do Azulão da Vila São Pedro. Mas antes de comentar desse cenário, né, eu trago uma entrevista que eu mesmo fiz com os personagens das equipes de Fortaleza e do Vila Sandra, né. Do lado do tricolor do gabinete, conversamos com o Vilmar Assunção, né, treinador campeão, né, que participou desse retorno da equipe do Fortaleza lá em 2015 na Copa Paraná. Mas que esse ano desligou-se do clube, né, ou seja, a equipe, ele apenas estava na parte da diretoria ali, saiu da comissão técnica. Também o Roberto, né, que esteve presente e o jogador também que mais vezes vestiu a camisa do Fortaleza. Já no lado do Vila Sandra, né, temos o Vinícius, né, o zagueiro também, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vila Sandra, e o Gilberto Barros, que é o primeiro presidente com a equipe filiada na Federação Paranaense. Escutei. Atualmente, o futebol amador do Curitiba tem 9 clubes na região oeste, perdendo apenas para a Zona Sul, que tem 11 clubes que disputam a suburbana. Mesmo assim, em quantidade menor, os clubes da Zona Oeste não decepcionaram quando nos referimos sobre os resultados dos últimos 10 anos. Das equipes que estão presentes nessa região, apenas o Imperial não disputou uma final de campeonato, enquanto que 8 equipes tiveram o seu momento e a oportunidade de levantar o caneco nesta década. Desempenho que retrata um domínio ao comparar com as outras zonas. Dentre as equipes que estão inseridas nesse espaço, Vila Sandra, que ingressou em 2012, e o Fortaleza, que retornou do licenciamento depois de 18 anos ausente da suburbana, em 2015, tiveram um bom desempenho e conquistaram 3 títulos da Série B. 2016, Vila Sandra, 2018, Vila Sandra e 2019, o Fortaleza. Em 2017, o tricolor do Gabinete foi vice-campeão, perdendo para o Santíssima Trindade. Devido a isso, as duas equipes somam 4 acessos à elite do amador, local que hoje se encontram juntas pela primeira vez, mas a trajetória das duas equipes iniciou anos antes de se ingressarem na suburbana, como comenta Gilberto Barros e Vilmar Assunção. A minha ligação com o Vila Sandra já é de muitos anos. Meu pai foi um dos fundadores, o meu irmão ajudou a administrar ali por uns 15 anos. E em 2007, meu irmão me entregou a chave do clube, sendo que ele não tinha mais condições de administrar. Então reuni alguns amigos, mais alguns que tinham lá, que gostavam do clube. Resolvemos investir e já pensamos em federar o clube. Mas como não tinha condições financeiras, demoramos 7 anos para estruturar o clube, para entrar na federação e filiar. Filiamos em 2012, já mudamos de patamar, né? Isso que marcou, porque é uma continuidade de família, né? Já desde o meu pai. Então 2012 foi um ano muito importante e a comunidade nos apoiando. Ali praticamente iniciamos um trabalho que com certeza estamos orgulhosos até hoje. O que trouxe a Fortaleza de inovativa porque acho que no tricampeonato em 98 essa comunidade viveu momentos difíceis, assim, sabe? Foi o último ano do título. Naquela época não era obrigatório a jogar a primeira, porém o clube sempre foi, desde naquele tempo, um time com dificuldades financeiras. Até hoje a gente nunca escondeu isso de ninguém. Então, assim, o que motivou a gente trazer o Fortaleza de novo foi o amor da comunidade, foi o carinho, o respeito das pessoas que gostam do futebol amador. Quando começamos a mexer no campo para acontecer algo diferente, a gente já viu da comunidade aquele incentivo, todo mundo vinha perguntar o porquê. Nossa, o que vocês vão fazer no campo? Por que estão mexendo no campo? Vai ter algo diferente para nós a partir de agora? E a gente respondeu sim. A gente está disposto a voltar a jogar suburbana. Então, assim, nesse momento, foi aquele carinho, foi aquele aconchego da nossa comunidade com o clube. Então, assim, hoje viver o Fortaleza, assim, como grupo, como equipe, como clube, para nós é fantástico, porque envolve família.
Após a filiação nos anos de 2012 e 2015, os jogadores Vinícius Correia e Roberto, os que mais vestiram a camisa de suas agremiações e que estão presentes desde o primeiro time na suburbana, relataram a importância das equipes em atuar como representante do bairro. Junto a isso, as equipes acompanham juntas na evolução de resultados das equipes da Zona Oeste. Quanto aos clubes ali da Zona Oeste, a gente já tem grandes clubes, né? Vários clubes de tradição, de nomes. Iguaçu, Trieste, assim, já dispensa comentários. São clubes já consolidados ali, com bastante tradição, bastante poder de investimento, que sempre estão brigando por títulos. Daí também tem Orleans, tem Vila Sandra, Fortaleza. Acho que assim, o Vila Sandra e o Fortaleza são clubes até certo ponto muito parecidos, né? Creio que hoje o Vila Sandra tem mais estrutura que o Fortaleza, né? Mas o início muito parecido dos dois, como eu comentei anteriormente, surgiu de o Vila Sandra, na verdade, surgiu ali a filiação do amor ali, do prazer de todo mundo estar junto, né? Do pessoal do próprio bairro, da própria vila estar junto, estar jogando junto, e o Fortaleza foi da mesma forma. Várias pessoas lá do Fortaleza são meus amigos pessoais, que conheço há anos e anos, e a gente sabe também dessa situação e do projeto deles. Então, a questão do clássico chega a ser inevitável, né? A gente já é muito próximo, né? Os bairros, a história é muito parecida, então a rivalidade é grande, é forte, mas creio eu que é uma rivalidade sadia, assim, porque a gente faz parte do mesmo grupo dentro da suburbana, vamos dizer assim. São clubes em ascensão, clubes que querem fazer parte da elite da suburbana. Então, no fundo ainda a gente acaba sendo parceiros assim e gosta, mas quando chega dentro de campo ali, a rivalidade é muito grande mesmo, é muito grande. Os clubes menores da região, no caso, estão se preparando melhor, estão se estruturando fisicamente melhor, né? Espaço físico. E isso está dando resultado dentro das 4 linhas. O clássico para nossa região que é tudo, né? O clássico movimenta a cidade, o profissional por aí, e com nós aqui não é diferente. Movimenta tanto o Gabinete como o Vila Sandra. Mas o que as duas equipes têm em comum, além do resultado nos últimos anos, é o amor e paixão das respectivas comunidades do Jardim Gabinete e Vila Sandra, que movimentam as duas equipes em busca da vitória. Justamente, sim, o Vila Sandra hoje é um clube do futebol amador, ele é um clube federado justamente pela força da comunidade, pela força do bairro e a união ali de todo mundo. Lá em 2012, quando iniciou ali, né, em 2011, na verdade, o pessoal começou a tentar fazer a filiação do clube, né, junto à federação. E daí eu lembro que quem estava bem à frente era o Gil e o Leno, e eles iam nos jogos, né, da suburbana daquele ano. E daí tinha jogadores justamente da comunidade ali. Eu na época jogava no Flamenguinho, eu lembro que o Zinha jogava no Orleans, o Tupã jogava no Quitéria, o Clé ali no Orleans também. Então tinha bastante jogadores ali da região que moravam ali na Vila Sandra que já jogavam no futebol amador. E daí que veio essa ideia, né? Por que não juntar todo esse pessoal aqui da comunidade e montar um time e a gente jogar e defender aí o nome e as cores ali do nosso bairro, da nossa vila. Então foi daí que ganhou força o projeto. Essa parte aí é a mais especial que tem do fato de estar vestindo camisa de um clube igual o Fortaleza, né? Porque quando criança você vai no barranco assistir os jogos, você vê aquela galera toda gritando e você acaba se apaixonando, né? Toda criança tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Profissional, jogar em estádio cheio. Mas como não acaba não conseguindo, se acabar não conseguindo, vai acabar jogando pro clube da sua vila, né? Porque tá sempre lá torcendo, ver como que é a participação Então,
eu resolvi deixar esse final, né, até para fazer meio que uma ligação com a temática anterior, né, que é essa hegemonia de Santa Felicidade. As duas equipes, elas tiveram um início, né, quando foram fundadas, no meu entender, muito similar com essas equipes de Vila Sandra e Fortaleza, né, que eram um pessoal da comunidade, da colônia, por exemplo, italiana. Eu vejo essa similaridade com Fortaleza e Vila Sandra, esse jogador da comunidade no time. Vocês enxergam isso dessa maneira, que eles projetam para ter, quem sabe, né, futuramente, com essa, digamos, semi-profissionalização do futebol amador, ter esse parâmetro igual às duas equipes? Yuri Casar, começa com você. Eu acho que são situações diferentes até achei legal a sua comparação, mas acho que são situações diferentes pela evolução do bairro em que eles estão inseridos, né? Você pega a Santa Felicidade, lá 100 anos atrás era uma colônia, né, de trabalhadores italianos e tal. Hoje você pega a Santa Felicidade, um bairro nobre da capital, né? É uma situação totalmente diferente. Então, assim, se você conseguir projetar aqui no bairro, né, a região ali de Vila Sandra e do Jardim Gabineto, daqui 50 anos vai ser um bairro com mais empresas que possam investir no clube, esse tipo de situação, aí eu acredito que o clube consiga criar uma hegemonia, né? Como aconteceu com o Urano, por exemplo, que teve ali um investimento durante o período, né? Chegou no topo e hoje está tentando retomar essa estrada aí de sucesso, né? Mas também com muita dificuldade ali na Série B e tal. Então eu vejo dessa maneira. Mas o que eu acho mais legal nessas duas equipes é que ali no primeiro tema eu falei, né? Eu pedi desculpas para as outras equipes, mas eu afirmava que Trieste e Iguaçu eram as duas maiores. Em relação ao Fortaleza e Vila Sandra, eu vejo a questão das torcidas, né? As duas torcidas, se não são as mais legais, estão entre 5, 6 mais legais aí da cidade. As que mais agitam. Você vai num jogo de Fortaleza e Vila Sandra, né, em casa, é um programa muito legal. Para quem gosta de futebol, para quem gosta dessa questão do futebol raiz, né, de torcida organizada, da galera vibrar mesmo pelo time, duas das equipes mais legais de acompanhar. Eu acho que essa questão da identificação dos jogadores em torno ali do seu bairro é uma questão que a gente pode ver muito mais como um fenômeno recente. Eu acho que, claro, que tem essa questão de Santa Felicidade que você comentou, mas eu acho que esse é um fenômeno muito recente na suburbana em si. Você pega alguns exemplos, além do próprio Fortaleza e Vila Sandra, você tem um Palmeirinha, que foi desse jeito, que eles jogavam por outras equipes, né? A gente vai até comentar depois. O próprio Vila Torres, que é um time recentíssimo, que os jogadores também jogavam em outras equipes. Eu acho que isso é um fenômeno muito recente, que acontece em vários lugares da região, da cidade, na verdade. Tanto na Zona Oeste quanto em outros lugares. E então essa questão que é o start, né? E o diferencial dessas duas equipes, que você citou, Vila Sandra e Fortaleza, é justamente a questão da comunidade, né? Que as duas comunidades são bem fortes e apoiam o time nos campeonatos, tanto na torcida quanto até em questão de infraestrutura ali, né? Ajudando a fazer um lanche, às vezes no treino, assim, como massagista, às vezes. Então, a questão da comunidade é um diferencial dessas duas equipes. Só fugindo um pouquinho do tema ali, o Dudu falou uma situação muito legal. Essa questão dos jogadores serem daquela comunidade e estarem jogando por outras equipes. Isso acontece muito também com as cidades da região metropolitana, né? Você pega vários jogadores da Fazenda Rio Grande, estão em determinada equipe aqui da suburbana de Curitiba. Você pega aqui de Colombo, também você pega o próprio Nova Orleans aí. No ano passado já levou alguns jogadores que tinham sido campeões pelo 15 de novembro. Esse ano, inclusive, o treinador vai estar lá no Nova Orleans, né, o Gabriel. Então, é uma situação que acontece numa metrópole, como é Curitiba, né, acontece com grande frequência. É bem isso mesmo, essa questão da integração de outras cidades ao cenário de Curitiba. Um ponto também que me chamou a atenção é a questão das duas equipes, né, tanto o Gilberto Barros quanto o Vilmar Assunção ali, eles comentaram a palavra família, né? Pode ser que seja em contextos diferentes, né? Até como uma família
nos tempos atuais hoje pode ser compreendida, né? Mas o que dá para entender é que a família ali é uma palavra-chave para as duas equipes estarem nesse ambiente e nessa ascensão nos últimos anos. Você concorda com isso também, essa questão, Vinícius? Eu acho que concordo plenamente. É a questão que eu citei agora há pouco, né? Essa família é isso, né? Uma parte da família joga, a outra treina, a outra vai lá e ajuda como massagista, o outro faz o bife, cuida do bar. Então, a família é a comunidade que cada um tem uma peça na engrenagem do time. Se você pega, por exemplo, os clubes mais ricos, tem alguns que tem até um staff ali, né, que é vindo de fora para fazer essas funções. Então, é como se fosse uma engrenagem mesmo, a família, na questão de cada um tem uma função ali. E daí juntos fazem com que o time vá crescendo. Dentro dessa mesma pergunta aí que você fez, a gente tem, lá em 2002, né, quando o Brasil foi campeão da Copa, a última vez, né, a família Scolari, né, e ali, anteriormente, ainda no primeiro tema ali do Trieste Iguaçu, eu comentei sobre a identificação dos treinadores com as equipes. E você pega o Vila Sandra, os 2 títulos recentes da Série B foram com o Marcos Franco, né, o Pateta, à frente da equipe. O acesso do Fortaleza em 2000 e agora me sumiu o ano. 17? O anterior, 2017 e agora o último 2019 com o título dessa vez. Ambos com o Vilmar, né? Então, e quando eles saíram, o time se complicou. Porque, né, daí foi na disputa da Série A, inclusive, né? Das duas equipes. Então, acho que isso faz muita diferença, né? Essa ligação, comunidade, treinador, jogadores. Inclusive, as duas equipes também compartilharam atletas, né? Você pega, que eu me lembro agora aqui, o Giovani. O Giovani jogou nas duas equipes e jogou muito bem, se destacou, né, nos 2 times. Então, eu acho que é muito importante essa relação quase familiar entre todo mundo que participa aí das equipes. Até porque quando todos são do bairro, aí você vai num mercado, vai numa farmácia, no posto de saúde, o cara vai falar, e o Fortaleza, e o Vila Sandra, como é que tá? Vamos ganhar ou não vamos? Entende? Então, é uma questão que extrapola ali a questão dos jogos. Isso se estende pela semana inteira. Pois é, esse confronto, esse clássico, né? Tipo, estamos esperando, né, que é o primeiro da Série A que vai acontecer, né? A gente não sabe quando. Mas, por um lado, principalmente do lado do Fortaleza, está muito mordido de não ter vencido ainda, né? E nós aqui da imprensa, no caso, nós estamos alimentando isso para criar essa coisa, digamos, que nem o Vinícius falou, né? Por dentro de campo é chute na bola, porrada, assim, mas fora de campo são tudo parceiro, amigos, assim. Vários jogadores que foram do Vila Sandra, do Fortaleza, já jogaram no Vila Sandra, conforme o Jonathan é um, que é do gabinete. O próprio Roberto, em 2012, estava jogando no Vila Sandra, o Tiquinho já jogou no Vila Sandra, daí tem o Thiaguinho também, então eles são muito nessa troca de jogadores, até pelo fato das regiões serem bem próximas. Mas geralmente é o pessoal do gabinete que vai para o Vila Sandra, né? Isso. O contrário não acontece com tanta frequência. Exatamente. Mas que aí também é uma... Pode falar, Yuri. É uma questão do momento que as equipes também estão vivendo, né? O Vila Sandra, querendo ou não, aí tem um apoio do empresariado local, vamos chamar assim, né? Conseguiu obter uma organização maior ali, conseguiu investir em infraestrutura, né? O Fortaleza ainda, querendo ou não, é mais no braço, né? Na marra ali, vai conseguindo, vai lutando ali com a galera da comunidade mesmo. Até porque o Vila Sandra, ele se filiou, né, um pouco antes também do que o Fortaleza. Acho que isso essa cancha deu uma ajuda, assim. O Vila Sandra demorou 3 anos para brigar pelo acesso, assim, para brigar, assim. Os primeiros anos foi terrível também na questão de resultados, mas acho que isso tem ajudado nessa questão de estrutura, de ter a ideia, a base do que é hoje. Rafa, posso citar um outro ponto aqui? Pode. Relativo à Zona Oeste também, né? A gente tem que lembrar que, além da rivalidade entre Vila Sandra e Fortaleza, nós temos uma rivalidade diferente entre Nova Orleans e Imperial. E é uma realidade diferentíssima em relação a Vila Sandra e Fortaleza. Eu sou aqui da região, posso comentar sobre isso, que o bairro da Nova Orleans e do Mofugui, ali onde fica o Imperial, não tem esse apoio massivo da galera. O Orleans aqui é um bairro muito pequeno,
Então, o que essas duas diretorias, essas duas comunidades menores ali, né, engajadas nessas duas equipes fazem, é algo impressionante. É a questão, como o Yuri falou ali do Fortaleza, é a questão do braço mesmo. Porque o Imperial está aí há 4 temporadas seguidas na Série A, que era um time que vinha oscilando, e o Orleans conseguiu quebrar essa sequência dos grandes e um título em 2014. Então, é uma outra potência da Zona Oeste, mas que atua de uma forma totalmente diferente em relação à Fortaleza e Vila Santa. Cara, bem lembrado. Essa questão também me envolve um pouco nessa reflexão do bairro, né? A questão da parte imobiliária, que pode ver que ela mudou muito aí nos últimos anos, né? Tanto criação de construção de prédios, essas coisas. Acho que quem era da região também são um pouco pessoas velhas, né? Que frequentavam muito o tempo, digamos, o tempo de ouro de algumas equipes. Claro que o Nova Orleans foi campeão recentemente, mas as duas equipes são muito antigas no cenário, são na década de 60, 70, mais ou menos ali. E a evolução, a transformação da cidade, acho que influenciou um pouco nisso. A região periférica foram ganhando um pouco mais, digamos, foram abraçando mais essa ideia. Acho que pode ter esse ponto aí para essas duas equipes não ter tanto braço, ter um público, um pessoal que está dentro, mas um pouco mais velho, assim. Eu acho que na questão na questão do Orleans tem uma questão também da própria geografia do bairro, que o bairro ele é amassado pelo Campo Comprido, pelo próprio Moçambique e pelo São Brás. Ele é um miolinho ali nessa região. Então ele tem uma concorrência muito maior nesse sentido com as outras praças, que daí o pessoal ali do Campo Comprido já vai mais no Fortaleza e no Vila Santa. Tem o pessoal do Moçambique e vai no Imperial. Então o corpus humano aqui do Orleans é menor em relação às outras equipes, isso também atrapalha um pouco. É curioso que a gente citou essa questão de crescimento econômico, né, da região como um ponto positivo para Iguaçu e Trieste. Já para o Imperial, por exemplo, foi um ponto negativo, né, porque elitizou totalmente a população do bairro e é um pessoal que não tem interesse nenhum no clube. Muito pelo contrário, né? Se dependesse deles, já tinham passado o trator em cima e feito prédio no lugar. Então é curioso que são duas situações parecidas, mas que tiveram direcionamentos totalmente diferentes. Bem lembrado esse ponto da questão da parte imobiliária, que poderia aproveitar, né, tanto para a equipe Imperial, que está sendo bastante assediado nesses últimos anos. E vamos ver até quando irá se tentar, né? A não ser exemplo, digamos, do Bangu, que hoje não tem território, não tem patrimônio. Enquanto o Jorginho estiver lá, vai seguir firme. O patrimônio é ele. Esperamos que depois também permaneça. E tem o São Brás também, né? Que é uma força que está surgindo aí nos últimos tempos, né? E talvez para a próxima década aí possa figurar, quem sabe, numa elite também, né? Quem sabe eles poderiam ficar ali no Monte Ibérico ali do Flamengo, fazer um rearranjo, daí casaria com o nome São Brás. É a segunda equipe, né, centenária aí do nosso futebol amador, tem 100 anos no começo do ano, inclusive eu estive lá na festa do centenário, né, eu e o nosso colega Cleito. Então é uma equipe de bastante tradição, né, uma agremiação de bastante tradição, porque o futebol acho que veio depois da fundação, bem depois, uns 15 anos depois. Lá tem bastante futebol, mas era envolvido muito com o clube de areia, essas coisas, mas eles filiaram a federação, né? O clube já existia 100 anos, mas eles se filiaram em 2013 para 2015, ali, mais ou menos. E aí tem colhido bons resultados até. Se você for ver, eles brigaram ali pelo menos até a penúltima fase ali para conquistar o acesso. Agora, no próximo ano, ou nesse ano, né, quando acontecer o retorno ao futebol amador, eles já anunciaram 2 jogadores, né? Entre eles o artilheiro de 100 gols, né? Que vai vestir a camisa do São Brás pela primeira vez aí. Bem, quem que é o artilheiro de 100 gols? Você falou, mas não falou o nome. A galera já sabe já. Quem acompanha o Drapo já sabe, né? O Luizinho. É o Luizinho. Já acertou aí. Tá na seca aí para aumentar essa questão de gols aí, segundo o próprio Luizinho em off aí. Isso é matador mesmo, bicho. Se vacilar, já é. Diante desse cenário, né, dos últimos 10 anos,
do futebol amador de Curitiba, né, alguns clubes apareceram ou deram tempo em competições federadas, né. Só na última década, né, a gente teve 11 clubes extintos, né, dentre eles, alguns já foram campeões, né, como o Olympique, lá do Tito Cercado, União São Carlos, que é aqui de Santa Felicidade, o Arbesc também, lá da região sul, lá, né, do Tito Cercado, e o Umbará. Ao mencionar clubes licenciados, o número atualmente é de 3, e que tem bastante representação nesse cenário, né, do futebol amador, pois juntas elas foram campeãs, né, 10 vezes, e todas da Série B, né, o caso de Caxias, que foi 7 vezes campeão já da Série B, o Flamengo, lá da Associação Beneficente ali, né, de Santa Felicidade, próximo de São Brás, foi 2 vezes campeão, e recentemente o Renovo Vicente, né, que foi 1 vez campeão também, foi a última equipe, né, a pedir licença aí, né, não sabe quando irá retornar, segundo a Regina Taborda, né. E a região que mais sentiu essa ausência de clubes foi a Sul, né, principalmente a região lá que afetou, né, os bairros de Tito Cercado, Vila Álvaro e Bairro Novo. Por outro lado, né, outros clubes ingressaram nesse cenário, né, 6 clubes atualmente, né, foram fundados, né, nesse período, né, nessa última década. Entre eles, né, 2 já conseguiram títulos, né, que é o caso do Vila Sandra, que nós citamos ali, foi 2 vezes campeão ali, né, da Série B, né, e o Desportivo também conseguiu a categoria de base. Eu me refiro a esse título da categoria de base, né, porque é o principal objetivo, né, da equipe, digamos, caçula da Suburbana, né. E o jornalista Yuri Casari, né, conversou com alguns personagens que representaram esse ponto, né, esses novos clubes aí da Suburbana, né, tanto o presidente do Desportivo, o João Maia, né, e o diretor do Palmeirinha, né, o Leandro Paulista. Confira aí. No cenário da Suburbana de Curitiba, novas equipes surgiram na última década, como Grêmio Palmeirinha, Chabureia e Desportivo. Conversamos com alguns dirigentes que falaram da importância da criação de novas equipes na disputa de campeonatos federados. Eu acho muito importante. Palmeirinha é uma equipe nova, né? Como todo mundo sabe, alguns jogadores não novos no futebol, mas uma equipe nova, né? Então, assim, é muito importante ter as equipes novas, né? Representando, querendo representar o nosso estado, fortalecendo o campeonato, mudando o campeonato de uma forma diferente, trazendo ideias novas, gestões novas, né? Eu acho que é legal ter esse espaço para o novo chegar, né? Então, assim, da mesma forma, essas equipes novas, elas podem trazer jogadores novos, podem trazer comissões técnicas novas também, que ninguém conhecia. E com isso, o campeonato ele fica mais atrativo e também acaba alcançando outros bairros, né? Que talvez ainda na comunidade não tem nenhum time representando. Então, é legal que acaba abrangendo Curitiba inteiro, né? E isso é muito importante, na verdade, para o campeonato e para as pessoas que gostam de estar assistindo, que gostam de estar envolvidas, né? Eu acho que valoriza cada vez mais a competição, né? Você traz maior concorrência, maior número de atletas, maior número de disputa, campeonatos mais longos, né? Mais atrativos e, querendo ou não, mais qualificado, né? Quando se tem mais concorrência, ou você corre atrás de reforçar as equipes, a sua equipe, ou você vai ficar cada vez mais para trás, né? Então, eu acho que novas equipes sempre preciso, é fundamental para que as equipes já existentes saiam da zona de conforto, né? E busquem também novos apoiadores, novos patrocinadores, muita gente, né, muito clube amador, ele ainda se lamenta na questão de que ninguém quer mais patrocinar nem nada, e vem clubes recentes buscando recursos de patrocinadores, montando suas escolinhas próprias, tirando ideias aí de plano de sócio, enfim, movimentando a comunidade, fazendo bem para a comunidade local. Então, eu acho que é muito importante essa criação, porque vai fomentando e vai qualificando, né, cada vez mais o campeonato, deixando a competição mais atrativa. E sem a tradição e o investimento de equipes históricas da Suburbana, esses clubes têm grandes desafios para conseguir se estabelecer no cenário. A nossa
maior dificuldade, talvez, é a questão estrutural, né? Muitos clubes já mais tradicionais de Curitiba já estão filiados há muito tempo e nasceram numa época onde conseguiram ter terrenos, onde conseguiram talvez até apoio de prefeitura, e hoje tem campos até bem localizados dentro da cidade e conseguiram se manter, né, com essa questão estrutural que hoje é o que mais faz falta para nós. Desde a nossa filiação até antes da filiação, nós dependemos de locar estruturas de outros clubes amadores. Já passamos por Capão Raso, o Nova Orleans, que é onde a gente está hoje, já passamos pelo Imperial, pelo campo do Vasquinho, pelo campo do Pilarzinho, já tivemos momentos do campo do Reno Vicente, do São Carlos, do Vila Sandra. Então a gente sempre busca parcerias com os clubes amadores, que também precisam de uma verba e por vez acabam liberando o campo, né, mediante aluguel para nós. Porém, a gente não tem a liberdade de explorar da forma com que uma estrutura própria renderia para nós, né? E isso de vários aspectos, assim. Nós temos uma grande parceria com o União Nova Orleans, porém, né, o dividir o campo e as despesas todas acabam sendo bem consideráveis. Hoje em dia, para você pegar um terreno, para você montar um CT em cima, ele requer um investimento qual o clube não tem hoje. Uma equipe nova conseguir um espaço no meio de tantos, né, clubes antigos, clubes estruturados, né? Normalmente no início você pensa muito mais em montar uma equipe só com jogadores. Você não observa tanto uma parte fora da equipe, né? Você quer reunir jogadores, pessoas que gostam de jogar bola e pessoas boas de uma posição ou de outra. Mas esquecemos de montar uma diretoria, né, um suporte maior fora do campo. E quando isso amadurece, depois de uns 2, 3 anos ou até mais, que você está ali apanhando, é onde você começa a perceber que você precisa montar uma estrutura fora para que você possa dar um suporte, para que você possa dar uma tranquilidade para os jogadores a hora que eles simplesmente chegar na hora do treino, na hora do jogo, eles possam estar com a cabeça tranquila, pensando somente em jogar. E após esses primeiros anos de disputa federada, as equipes agora planejam a próxima década dentro do futebol amador. Bom, no nosso clube a gente tem uma ideia de até talvez profissionalizar, né, o Desportivo Paranaense, com esse foco em base, aquilo que eu falei, gerando rentabilidade com a categoria de base, com talvez vendas futuras, de criar nosso centro de treinamento, né, das categorias de base e possivelmente, se a coisa andando muito bem e dando certo, de repente em 10 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, através disso a gente conseguir leis de incentivo ao esporte, a gente conseguir investidor mesmo para poder apoiar, investir no trabalho, e a gente profissionalizar de vez e conseguir disputar todas as categorias de base e também a construção do nosso CT e a filiação como profissional para as grandes disputas, né? Oficialmente se tornando um clube formador com um selo, inclusive. Então essa é a nossa meta, né? Hoje estar enquadrado como clube amador é um degrau aí dos nossos objetivos. Para a próxima década, assim, nós temos objetivos muito grandes, né? Como eu falei, tudo agora está em cima de um planejamento, né? Nós estamos traçando algumas metas que são planejamento em curto prazo, né? E também planejamento em longo prazo. E o longo prazo, o planejamento, ele é satisfatório demais, né? A estrutura que a equipe vai estar é um nível gigantesco, né? E aí a curto prazo a gente tem alguns objetivos mais concretos, olhando mais a situação do clube hoje atual e aí pensando aonde podemos chegar, aonde podemos alcançar, né? Que aí já é muito mais recente, muito mais próximo. Agora, a longo prazo, a gente tem... Longo prazo que eu digo aí é de 4 anos, no máximo, 4 a 5 anos aí, a gente está numa estrutura bem legal.
bem legal de clube, né? Tem uma estrutura bem legal no campo, tem uma estrutura bem legal no nosso bairro, né? Com ações sociais, muito forte, né? Ser um representante realmente da nossa comunidade, agariar pessoas para estar junto conosco, para estar batalhando junto conosco, né? Pessoas que tenham ideias legais também, que possam modificar algumas coisas. Então, nós, a longo prazo, assim, estamos buscando uma estrutura muito boa, que vai trazer resultados muito positivos, não só dentro de campo, como eu digo mais uma vez, mas também fora dele. Bom, depois desse panorama, né, das duas equipes, em especial do Palmeirinha e do Desportivo, né, são duas equipes novas no cenário do futebol amador, mas apesar de estar no mesmo espaço, tem ideias diferentes, né? A gente pode perceber ali no comentário ali até do presidente João Maia, né, focado mais na questão de base, tudo, não tem estrutura, digamos, um patrimônio, né? Por isso ficam fazendo esse rodízio, mas tem digamos, uma visão ambicionária, né? Tem uma ambição muito interessante e que quer se sobreviver através disso, né, com a venda de jogadores e tudo. Enquanto que o Palmeirinha, né, é uma equipe que está muito mais ligada com a comunidade, um pouco diferente, né, e não está focado tanto nessa questão de base quanto a outra equipe. Também tem outras equipes que a gente até não conseguiu devido a algumas situações, né, o contato, por exemplo, é o do Chaburé também, que é uma equipe que vem se renovando nesse cenário da suburbana. E aí temos outras também, questão do Vila Torres também. Mas o que eu queria perguntar depois desse panorama, depois dessas equipes, dar uma nova vida ao cenário, né? Vou pegar um ponto aqui que até o João Maia falou, né? Será que ele falou que olhar atenção à entidade, no caso ele se referiu à Federação Paranaense, né? Ele fez a comparação, numa resposta que não foi fora ali, que Portugal é um país muito menor que Curitiba, né? Em relação à proporção do tamanho e tudo, e que lá tem muito mais times do que aqui, por exemplo, em Curitiba até que é a maior no caso. Ele diz essa questão, há uma burocracia muito grande que pode impedir muitos clubes de se filiarem. Você acha que poderia ter muitos times se não tivesse essa burocratização? Yuri, eu começo com você. Eu gostei bastante da sua pergunta. Eu tenho, na verdade, muita coisa para falar aqui. Vou aproveitar, antes de começar a falar o que eu já tinha aqui, eu vou responder a tua pergunta. Essa questão, até gostei dessa comparação aí com Portugal. Portugal não teve uma evolução só em estrutura física nos últimos anos, né? É uma estrutura de cultura, de pensamento. Se você estudar tática, procurar artigos acadêmicos sobre tática, por exemplo, a maioria dos artigos que você encontra são na língua portuguesa, e de universidades, de faculdades de Portugal. Você pega trabalhos acadêmicos brasileiros, a maioria das referências bibliográficas que você pega são de Portugal. Então, assim, é um país, no momento, é um exemplo, né? Inclusive, a seleção deles cresceu absurdamente, revelou talentos, né? Não é só o Cristiano Ronaldo, né? Tem um monte de talento ali, mesmo em campeonato extremamente fraco, deficitário, que busca jogador da nossa Série B aqui para jogar e consegue formar talentos. Então, assim, é algo que a gente tem que dar uma olhadinha. Concordo com ele aí. Sobre a federação, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? De dificuldade para todo mundo, em todos os setores e tal. E o futebol só se preocupou, né? As federações só se preocuparam com o futebol profissional. Eu conversei com dirigentes ali, tanto fazendo a matéria sobre a pandemia que a gente fez do Rio Qual Pobre, quanto em outros veículos que eu trabalho, conversei com alguns dirigentes e eles me falaram que não receberam uma ligação para saber como é que estavam. Então, assim, a crítica que tem que fazer a federação é gigantesca. A federação não tá, no momento, atualmente, não está nem aí para os clubes amadores, para o futebol amador. E a gente já vinha vendo isso anteriormente. Agora, então, isso aí só se escancarou. Seguindo no tema aí que a gente trouxe de novas equipes, né? Na minha opinião, é muito positivo. Quanto mais equipes federadas, melhor. Porque, querendo ou não, a federalização ali das equipes, ela traz mais segurança, ela traz mais garantias de que a equipe vai investir naquilo, vai levar a sério. Você tem campeonatos muito legais, amadores aqui em Curitiba, que não são federados. Você tem o Amigos da Bola, a Copa Curitiba, campeonatos que tem um monte de equipe, né? Pessoal que gosta mesmo, que participa e tal.
Só que assim, daqui 5 anos, às vezes, uma equipe que foi campeã já não vai existir mais. O cara perdeu tesão, ou a equipe se desfez. Quando você forma uma equipe federada, é um pouco diferente. Você cria uma comunidade, né, você tem outros objetivos. Ainda nessa linha na questão dos objetivos, aí até peço desculpas por me alongar um pouco. Eu queria ressaltar uma frase do Joãozinho Ribeiro, técnico do Uberlândia, que ele falou até nessa questão da pandemia, né, que os clubes eles se distanciaram um pouco dessa questão de comunidade. Ele fala bem assim, ó: a relação clube-comunidade perdeu sua essência nos últimos anos. São raros os casos de clubes que mantêm atividades sociais em conjunto com a comunidade, que ficaram limitadas a componentes de diretoria. É cada vez mais difícil essa comunicação e o levante da coesão para uma participação social local. Então você pega, para mim, é muito importante que um Chaburé da vida, lá no Sítio Cercado, um bairro extremamente populoso, surja buscando fazer isso, buscando fazer esse papel social. Você pega o Grêmio Palmeirinha na Fazendinha, né, que vem tendo dificuldade ali pela questão da falta de estrutura, da falta no estádio e tal, né, mas está buscando isso também, igual o Chaburé, de querer também, né, unir a comunidade em prol de um objetivo. Outra questão, ainda dentro dessa linha, a gente está sabendo que tem essa discussão de acabar com o juvenil e colocar os juniores no lugar. Para mim é um absurdo. Sim. Entendeu? É literalmente o clube dizer: eu não quero mais me envolver com a comunidade. Eu não quero mais ter problema com menor de idade. Sabe? Sendo que eles deveriam fazer o contrário, trazer as crianças, trazer os jovens para dentro do clube, para dentro das agremiações. Então, eu vejo como positivo novos clubes, porque eles vão vir com novas ideias, né, com fôlego para fazer esse tipo de trabalho. E falando do Desportivo e do Palmeirinha mais especificamente, né, são duas equipes com objetivos diferentes, né, com focos diferentes. Então, o Desportivo tem esse foco na formação de atletas. O João Maia falou ali na questão de ter um objetivo de até se tornar profissional. Eu, particularmente, não vejo isso como positivo para o Desportivo, né? Porque quantas equipes surgiram com essa ideia e sumiram no profissional? E no amador, eu vejo que o Desportivo tem um potencial de um dia, daqui 20, 30 anos, ser um Trieste, que consegue arrecadar dinheiro com a formação de atletas, né, consegue ter esse trabalho e se manter ali muito bem no futebol amador. Já o Palmeirinha é esse trabalho de comunidade, né, de formiguinha, ali igual a gente citou, Fortaleza, Vila Sandra. Então são duas equipes de focos diferentes, mas muito, muito importantes para o nosso futebol. Pois essa questão aí, depois passa a bola para o Dudu ali, para o Vinícius, do Desportivo querer se profissionalizar. O que deu a perceber, através dessa fala, que ele está nesse cenário do futebol amador da suburbana ali, meio que para encurtar ou facilitar, né, essa questão para a disputa do objetivo dele, né, que é o campeonato de base, né, que você estando federado, ele consegue disputar com alguns campeonatos sub-15, se não me engano, sub-17, já o sub-19 não, até porque você precisa ser profissional no caso. Agora, passando a bola pro Dudu, né, é a questão que foi citada ali dos clubes, né, os dois, eles meio que não reclamaram, né, mas o momento que eles estão agora é um momento diferente em relação a décadas anteriores, até que é uma matéria em relação a isso que fala da transformação. Eles não receberam, alguns estádios receberam, alguns clubes receberam estádios, né, até a própria prefeitura ajuda. Você acha que isso mudaria o rumo das equipes nesse cenário, principalmente nesse início de ano, por fato de ele estar dentro do seu patrimônio? Você acha que isso mudaria? Eu acho que é um fator importante, né? Você ter ali a sua sede, você pode trabalhar isso melhor para, tipo, às vezes, fazer uma ação social e aos poucos, tendo uma cara. Eu acho que isso se refletiria muito mais no Palmeirinha. Eu tive a oportunidade de ir até o terreno onde está localizado o campo lá no Tatuquara há alguns anos já. E desde aquela época eles tinham esse desejo de ter a sua casa própria, digamos, mas eles não tinham a estrutura necessária. Eu acho que no caso do Palmeirinha, se eles têm lá no campo onde está localizado uma boa estrutura assim que dê para que a torcida vá junto, eu acho que, se sem isso
Eles já conseguiram disputar a primeira divisão. Imagina só com torcida, bafo na nuca, tem ali o bar gerando uma receita. Claro que lá no Ipiranga eles devem ter uma comissão, mas ali é tudo para eles, né? Então eles teriam a renda do bar, poderiam investindo aos poucos, fazer ações, sei lá, como tem às vezes bingos, bailes, né? Que hoje é na casa do Dolinha, né? Ele que faz lá a organização, poderia ter muito mais gente e, igual você citou no começo, e acho que até numa das falas aí de vocês, trazer a suburbana de volta para o extremo sul. Porque hoje a gente fala que é uma região sul, mas se você olhar no mapa, ela é quase centro. Tipo ali, Portão, Capão Raso, Novo Mundo. Então, essa região extrema sul, que no caso da habitação, ela cresceu de fato. Você tem muito mais moradores nessas regiões do cercado de Tatuapé, principalmente com os conjuntos habitacionais. O futebol amador federado ainda não chegou nisso. Então isso volta lá naquela tua pergunta. Talvez se facilitar a burocracia, mais clubes possam surgir, principalmente nessas regiões, e trazer um novo mercado para a suburbana. Tem alguma coisa a acrescentar, Yuri? Eu queria aproveitar e agradecer o Davi, o presidente do Chaburé, que até o último programa que a gente fez foi com ele, né? E a gente buscou ele para fazer essa entrevista, para falar também do Chaburé, que é uma equipe recente, né? Mas ele até se disponibilizou, né? Mas por problemas pessoais acabou não conseguindo enviar o material. E falar um pouquinho do Chaburé também, que é uma equipe que teve bastante dificuldade no começo, em termos de resultado, né? E que se superou no ano passado, conseguiu passar de fase pela primeira vez, tanto na Copinha, né, que é a competição do primeiro semestre, quanto na Suburbana, e que vinha focando também em formação ali, né, em ter uma base melhor, tentar conquistar títulos ali, resultados também nas categorias inferiores. E o Chaburé, eu tenho visto aí pelas redes sociais, né, muito essa questão a gente comentou agora do patrimônio, né, eles estão movimentando, estão construindo a casa do Chaburé lá, a gente já pode ver a movimentação, até tratores, cara, isso é muito importante ali, que nem a gente falou, né, para a região sul ali, o Sítio Cercado, ele viveu uma época de ouro no fim da década de 90, início de 2000 ali, acho que teve até 5 clubes ali naquela região ali, e hoje é uma região muito grande que é muito órfã desse futebol. E o Chaburé está resgatando meio que essa paixão ali dos moradores em volta e eu tenho, pelos projetos ali, essa ambição que eles têm, acho que pode ser uma nova potência. Eles já estão começando a colher os frutos, né? Mas isso vai render muito mais para frente. E ter uma casa ali, que nem o Vinícius estava comentando sobre esse assunto, a gente vê a importância disso até no profissional, né? Você pega o próprio Flamengo, cara. Né? Tem dificuldades, às vezes, questão de renda e tal, porque não tem o estádio próprio. Né? Então você pega Palmeiras, né, que consegue milhões ali com o estádio dele, mesmo que às vezes tenha que dividir com o Sandy Júnior, né? É outra história. Você ter o próprio estádio é outra história. Ainda que, por exemplo, a gente tem muitos estádios aqui em Curitiba que o terreno é em comodato com a prefeitura e tal. Mas, assim, é uma segurança, é uma garantia ali de conseguir mais renda, enfim, toda essa situação. E o mais legal dessa situação é que o time centenário e rico fala, o nosso segredo é a estrutura. E o time mais novo, que está lutando sempre para ter recursos, fala, nós queremos estrutura. Então não tem como, a importância de você ter uma sede é muito grande. Pois é, né? Esses novos clubes, eles, que até foi comentado entre o material do Yuri ali, é que eles trazem um novo olhar, né? Gente nova, e a gente pode perceber que esses últimos clubes, eles têm uma visão meio que similares, assim, de querer sempre buscando o melhor para frente, né? Totalmente diferente do que os clubes antigos têm nesse cenário. A gente pode ver até um grande exemplo, né? Um diretor, né? O presidente do Operário Varginha é o mais novo e conseguiu mudar esse cenário e foi até campeão ali recentemente, porque é uma visão diferente das outras equipes. Digamos, sair da zona do conforto. Até acho que o João Maia falou ali,
a chegada de novos clubes faz com que os outros se incomodem, né? Ó, ele está incomodando ali, ó, tem um jogador novo ali que eles lançaram, a gente vai observar. Acho que isso é muito importante para o cenário do futebol amador e que tem acontecido. Que poderia ser maior, mas devido à burocratização da entidade maior, né, do futebol paranaense, tem apenas essas equipes no cenário. Bom, e a gente está... Só mais uma coisa. A gente está citando aqui, né, o Palmeirinha, o Desportivo, o Chaburé, que são equipes dos últimos 5 anos. Mas pegando toda a década, que é o nosso tema aqui, tem o próprio Vila Sândra e Fortaleza, que a gente falou, que embora sejam equipes mais antigas, retornaram agora, né? Então também foram uma novidade do futebol amador na última década e trouxeram a cara deles, né? Vamos esperar que nessas revistas de década, né, depois da pandemia, tenham, digamos, um novo futebol amador, né, com novos clubes nesse cenário. Bom, a gente chegou, né, ao fim dessa 10ª edição, né, teve um panorama, né, não falamos exatamente tudo da década, mas falamos dos principais pontos, como a hegemonia ali de Santa Felicidade, né, Trieste e Iguaçu, também o destaque, né, a evolução dos times da Zona Oeste, né, daí aproveitamos, dando destaque para a região periférica, no caso Vila Sândra e Fortaleza, e por fim, né, fizemos um aparato ali da questão dos novos clubes nessa década, né? Temos mais atenção à questão do Palmeirinha Esportivo e também comentamos aqui do Chabureia, do presidente Davi. Quero dizer, né, que você pode acompanhar essa edição aí em breve, né, após dessa live, né, você pode ver nos agregadores de podcast, né, digamos 1-2 dias depois já está no seu podcast preferido, tanto no Deezer, quanto no Spotify ou no próprio Google Podcast. Agradeço a participação do Yuri Casari, né, nesse retorno, e também de Vinícius do Prado. Vocês têm suas considerações finais aí da 10ª edição e também do retorno do futebol de divisão? Yuri Casari. Primeiramente, fico feliz de estar voltando, né? Tava com saudade já de falar da Suburbana, falar do Amador, embora a gente continue produzindo outras coisas e tal. A sensação é um pouco mais parecida com a sensação que a gente tem em campo, né? Nos gramados, e isso está fazendo bastante falta. E é isso aí, então, até o próximo programa aí pra galera. Boa noite a todos. Feliz do Prado? Eu também tava com muita saudade. Essa resenha aqui é boa demais, assim. Como o Yuri falou, faz a gente lembrar dos jogos, né? Daquela resenha pós-jogo. E é isso aí. Foi muito legal repassar essa década. Olha aí, hein? Eu tô na água, bicho. A resenha pós-jogo aí. Ó, eu tomei água, não deu boa. Mas foi legal falar dessa década, né? Teve muitas coisas que foi muito diferente em relação à primeira década, eu acho, né? Em relação dos domínios dos clubes. E quem sabe aí essa próxima década agora, quando alguém, quem sabe a gente mesmo, né, for falar lá em 2029 sobre o que vai acontecer com essa década, quem sabe vai ser a mesma coisa ou vai ter um cenário completamente diferente. Vamos aguardar aí, mas fato é que pelo menos nesse início de década estaremos acompanhando aí todas as informações dessa nossa querida Suburbana. Abraço a todos. Pois nessa década surgiu também o do Recalpov, né, lá entre 2012 e 2013, a gente percebemos uma certa tanto evolução nessa parte, não só pelo fato do Recalpov estar presente, mas tanto na comunicação, né, um ambiente mais online, digital. Acho que isso também fez com que alguns clubes marcasse presença nesse cenário também. Também agradeço a oportunidade de estar aí com o retorno, né? É sempre uma satisfação falar de futebol amador, né? A gente tá com saudade, né? Porque não pode estar no campo, mas a gente pode aproveitar o nosso lado do jornalismo, né? E esmiuçar para outras pautas, e fomentar ainda mais, né? Criar debates, essa questão do futebol amador que é muito importante para nós aqui. Lembrando que na próxima sexta, né, a partir das 7h30, né, 19h30, estaremos marcando presença aí com mais um futebol sem divisão, né? Lembrando que toda quarta, né, o pessoal lá de Ponta Grossa apresenta o Giro Drap, né? E também aqui na página do portal do Recalpov, e também depois estará no canais do YouTube e tanto na questão do podcast. O próximo assunto, né, da semana que vem será sobre a torcida do futebol amador, né? O ambiente que eles proporcionam, o que eles proporcionam para o ambiente do futebol amador. Então, vai ser uma coisa bem interessante.
Fique ligado aí. E até a próxima sexta-feira.